programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos abordar ainda o capítulo 38 de Ezequiel, só que dentro de uma nova perspectiva, ou seja, da perspectiva dos Estados Unidos. Porque quando nós vemos toda aquela situação daqueles grupos árabes, que nós estamos vendo o conflito hoje, se reunindo, lá em Ezequiel 38, e quando eles se unem a Rússia e o Irã para atacar Israel, durante esta invasão, nós não vemos nenhum país deste planeta se levantar contra esses povos e defender Israel. O único povo, o único país que poderia se levantar contra este povo, atualmente nós temos os Estados Unidos. Mas nós não vemos ninguém agir a seu favor, a favor de Israel. Sabemos que, biblicamente, Deus vai destruir todos aqueles exércitos em cima dos montes de Israel. Mas, por que não vemos nenhum país? Por que os Estados Unidos não vão intervir neste ataque? Nós temos algumas situações a serem analisadas. Por exemplo, primeiro, talvez os Estados Unidos fiquem em cima do muro esperando para ver o que é que acontece. Talvez isso seja uma hipótese, não sabemos. Outras coisas a analisar. Vejamos, os Estados Unidos, eles talvez economicamente terão afundado nesta época. Talvez a sua economia, que já está só de fachada, é o maior débito do planeta, lá está havendo desemprego, pessoas com dificuldades financeiras. Talvez ele venha nesta época não ter mais condições de entrar numa guerra. Outro detalhe, nos Estados Unidos algumas catástrofes já estão pré-anunciadas. E nós vamos mostrar aqui, falar quais são essas catástrofes que já estão sendo esperadas por todo aquele povo americano. Primeiro, existe a falha de San Andreas que passa cortando a Califórnia. E todos sabem que ali vai haver um grande terremoto, que possivelmente toda aquela área que está na faixa da área de San Andreas, da falha de San Andreas, vai afundar. Todos estão esperando ali o chamado The Big One, o grande terremoto, e ninguém sai dali. Outra catástrofe anunciada. A falha de Madrid, ela corta 4 estados americanos, Kentucky, Arkansas, Missouri, Oklahoma. Ela corta esses estados. E por lá, diariamente, tem tremores. Só que por enquanto os tremores são na faixa de 3.0, mas diariamente tem tremores ali. E já está se esperando um grande terremoto. E a preocupação está sendo tão grande que o FEMA, o Departamento dos Estados Unidos que cuida de toda essa logística e de vigilância do cidadão e de infraestrutura para o cidadão, a FEMA já está contactando varejistas na área de alimentos para ter estocado 140 milhões de alimentos, para ter um lastro de 10 dias para poder socorrer o povo americano no caso dessa catástrofe da falha de Madrid. Está sendo esperado esse terremoto, não sabemos quando vai haver, mas a população lá está alarmada. Pássaros têm morrido naquela região sem explicação nenhuma. Pássaros têm morrido, peixes têm morrido também naquela área sem explicação nenhuma. Um outro ponto de catástrofe que já está se esperando acontecer, não se sabe quando, é ali no Parque Yellowstone. O Parque Yellowstone, a água está cada vez mais sendo aquecida e ela está subindo, aquela água ali. Existem algumas partes que não é mais permitida a visita, porque os geysers que estão saindo estão superaquecidos. Todos sabem que ali é um supervulcão. Então, alguma coisa vai acontecer dentro dos Estados Unidos para que ele não venha interagir nesta guerra pré-anunciada em Ezequiel 38. Agora, um outro ponto para análise. Os Estados Unidos são um país que tem raízes cristãs. De lá saíram muitos missionários, muitos pregadores, saíram de lá. Só que a partir da década de 60, em 1962, houve uma emenda constitucional que se proibiu pronunciar, falar o nome de Deus em instituições públicas, quer colégios, quer universidades,
ou mesmo órgãos públicos. É proibido terminantemente se falar o nome de Deus. Então veja que ele se afastou das raízes cristãs. E o que mais impera hoje nos Estados Unidos são seitas satânicas. Desde 1979, com a fundação da Igreja de Satanás, lá na Califórnia, essas seitas têm proliferado por todos os Estados Unidos. Então este é mais um agravante para que Deus venha pesar a mão sobre aquele país que está mergulhado em práticas não cristãs. São milhões de abortos, o homossexualismo está aumentando, o tráfico de drogas cada vez maior. Em cidades do interior, cidades pequenas que não tinham esse problema, já estão tendo. A violência, principalmente em Washington, é alarmante. Então, são coisas que precisam ser analisadas no contexto, no cenário mundial. Por que que os Estados Unidos não vai mais interagir quando Israel foi invadido? Agora, um ponto crucial. Nesta semana que passou, o Obama, presidente dos Estados Unidos, ele falou que é preciso ter um país que os palestinos têm no seu estado e que Israel precisaria voltar às fronteiras de 67, foi a Guerra dos 6 Dias. Só que Bibi Netanyahu, primeiro-ministro, já disse isso amplamente para o mundo, que Israel não vai voltar às suas fronteiras de 67. Que foi durante a Guerra de 67, um fato milagroso, que Israel derrotou todos aqueles países árabes, que ele retomou as colinas de Golã, a parte da Cisjordânia, uma parte da Síria. Os soldados conseguiram chegar depois de vários anos ao Muro das Lamentações. Israel, a parte oriental foi anexada novamente, os soldados choravam quando entraram e conseguiram chegar ao Muro das Lamentações. A parte oriental é a parte antiga de Israel. E os judeus não vão aceitar, como Bibi Netanyahu já disse, que não vai aceitar Israel voltar às fronteiras, porque é questão de sobrevivência. Generais de Israel já haviam dito que os países árabes podem perder guerras, mas Israel não pode perder nenhuma guerra, porque é crucial para a sua sobrevivência. Então nós estamos vivendo os últimos dias, onde as profecias para a tribulação já estão colocando as suas pontas de fora, e tudo isso que nós estamos vendo ali no mundo árabe e nos Estados Unidos é crucial para o nosso entendimento, para entender que a porta da graça já está fechando, que Jesus já está voltando, os sinais já estão sendo alertados, os sinais já dizem tudo. A humanidade e os servos de Deus estão como aquela cena dos garotos tocando flauta e ninguém se incomoda. O Senhor já está tocando a sua flauta, dizendo que está chegando a hora, que um povo vai ser arrebatado e ninguém está se dando conta. Que todas estas profecias para a tribulação já estão acontecendo. Em um vídeo passado nós mostramos como os judeus já estão se preparando para a construção do seu terceiro templo. Então veja o quão avançado estão as profecias. É preciso você acordar, deixar de brincar, porque o Senhor virá buscar uma igreja dentro de uma igreja. Então acorde, meu amigo, porque não temos muito mais tempo. A hora é de santificação, a hora é de buscar o Senhor, a hora é de orar, a hora é de estar a igreja unida e não disseminada, e não cheia de blocos, não cheia de guetos, como está. Então a nossa análise de hoje foi essa, da perspectiva dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não irão intervir nesta guerra que já está anunciada, que é em Ezequiel 38, quando todo aquele bloco árabe vai, e juntamente com Rússia e Irã, vão invadir Israel, mas serão derrotados. Alguns escatologistas dizem que a partir desse momento, quando o bloco for derrotado, é que o anticristo vai surgir no cenário mundial. Uma outra ala diz que será um pouco antes. Mas isso não nos interessa, porque nós vamos participar do arrebatamento da igreja, e quem ficar para trás é que vai saber realmente quem será o anticristo, quem será o falso profeta, como tudo isso aqui vai ficar. Então não queira ficar para trás. Prepare-se, esteja preparado agora, porque Jesus já está voltando.
Não dá mais pra fingir que tudo está normal. Não dá pra esconder que já é o final. A terra já não está aguentando mais e começou a mostrar a nós os seus sinais. É tanta injustiça, é tanta aflição, inveja, egoísmo, falta de união. O povo está apostatando-se da fé.